Nós vamos fazer uma junção hoje de dois textos. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Diz assim, Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Diga para memorizar, tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma causa para resolver dirigiam-se à tenda do encontro que ficava fora do acampamento. Abra em Números 27, versículo 1. Achegaram-se então as filhas de Zelofeade, filho de Efé, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trisneto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes das suas filhas são Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Diga comigo, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a congregação, na entrada da tenda do encontro. Diga, tenda do encontro. E suplicaram. E você diz amém? Pode tomar o lugar de assento. Por favor, pode se assentar. E hoje nós vamos falar de uma tenda chamada tenda do encontro. A tenda do encontro, ela foi uma tenda levantada por Moisés e teve uma proporção de manifestação de Deus de uma forma tão grande que Moisés jamais projetou que a presença de Deus fosse se manifestar da forma que se manifestou. Para você entender isso, eu preciso lhe explicar quando esta tenda foi construída, para que ela foi construída e qual o objetivo de Moisés construir essa tenda. Quando Moisés tirou o povo do Egito debaixo da boa mão de Deus, Moisés está saindo com o povo do Egito, foram quase 3 milhões de pessoas, porque só homens armados, homens adultos preparados para serem soldados, eram 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Então a gente precisa entender uma coisa, nós somos salvos. Quantos salvos nós temos aqui? Quem crê que você um dia vai entrar na cidade santa pelas portas? Para isso você aceitou Jesus, correto? Agora, nós precisamos entender uma coisa, nós somos seres, diga para memorizar, nós somos humanos. Você é salvo, olha quem é você. Você é salvo, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é, e nova criatura é salva. Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, que agora não existe mais nenhuma condenação para quem anda em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo o curso dessa vida, mas anda segundo o Espírito, e é o que você faz. A Bíblia lhe chama de cidadão do céu, a Bíblia lhe chama de propriedade particular de Deus, a Bíblia lhe chama de sacerdote de Deus, de nação santa. Todos esses atributos são direcionados a você, crente, porém, você é humano. E o ser humano, ele diverge nas suas opiniões com as demais pessoas. Nós somos diferentes em nossos comportamentos, em nossas afirmações. É por isso que Cristo nos une e há um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só amor, uma só palavra,
uma só chamada, isso nos unifica. Agora, nós somos diferentes. Veja para a irmã do lado ou o irmão aí se ele não é diferente de você. É diferente. Tem gente que tem um cabelo de índio igual o meu. Tem gente que tem os olhos azul. Tem outros que são pretinhos, outros são louro. Isso é normal. Deus criou todo mundo assim. Agora, onde há pessoas, eu quero que você diga assim comigo, aonde há pessoas, há problema. Mas peraí, pastor, o senhor está dizendo que eu sou salvo? É salvo. O senhor está dizendo que eu sou santo. Quantos santos nós temos aqui? Você é santificado pela palavra. Jesus disse, vós já estáis santificado pela palavra que eu vos disse. A palavra lhe santifica. Só consegue jejuar quem está santificado pela palavra. Mas você, apesar de todos esses atributos, você é humano. E onde há seres humanos, há problema. E não há pouquinho, há muito problema. Eu já vi uma vez as irmãs discutindo por causa do uniforme. Que umas queriam um casaquinho e as outras queriam sem casaco e levaram para a dirigente. Ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de dois jeitos. A gente tira um lado do casaco, aí vem um lado com casaco e outro sem casaco. Aí no instante resolveram o problema. Por quê? Porque são opiniões. Eu já fui pastor de igreja há 20 anos e às vezes no dia de escolher o uniforme da mocidade, tinha aquelas meninas que diziam, a gente quer verde, as outras diziam, a gente quer branco. E é normal dar opinião. Tá certo? É normal. Moisés está pastoreando, pastor Valdinei, uma igreja grande, entre as mulheres e crianças e adultos, tem 2.800.000 pessoas aproximadamente. Mesmo que tenha um percentual de erro aí de 20%, ainda é muita gente. E aonde tem gente, tem o quê? Problema. O pastor Moisés, todos os dias, é a Bíblia que diz, que ele se senta isso no deserto. Deus mandando maná, Deus mandando nuvem de sombra durante o dia. Você sabia que a primeira climatização quem fez foi Deus? Um deserto de 40 graus, Deus botou uma nuvem de sombra à noite e ficou climatizado igual esse lugar aqui. E à noite o deserto chegava a 0 grau e Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar o deserto. Esse Deus é maravilhoso. Por isso que tem um hino que o cantor diz assim, ó, Deus cuida de mim na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de você? Moisés se levanta de manhã, se senta num lugar e tome uma fila de gente. Moisés olhava assim, meu Deus, 3.000 pessoas para eu atender hoje. E sabe qual eram os problemas que o povo trazia? O povo no deserto morava em tenda. Enquanto a nuvem não se levantava para a tenda mudar, eles eram guiados por uma nuvem, por direção de Deus, mas no deserto eles acamparam-se em tendas, que eram as casas no deserto. E Moisés agora dá aquela olhada, e o povo vinha para resolver o problema. Parece que eu vejo a cena, alguém chegando dizendo, Moisés, o menino de Zelofeade entrou lá em casa e bateu no meu cachorro, eu quero que você resolva. Era coisinha besta, não era. Irmão, se pastor de igreja for besta para estar dando atenção para picuinha, ele nem vai orar. Ele nem vai orar. Eu fui pastor numa igreja e eu fui pastorear aquela igreja e eu recebi alguns crentes no gabinete que diziam, meu pastor, eu tenho um negócio para contar, o senhor vai, pelo amor de Deus, não diga que sou eu, que eu disse, não diga, nem diga. Porque se você disser aqui, eu vou dizer no microfone que você me contou que fulano está fazendo isso. Não me traga problema se você não tem solução.
Acabou-se, ninguém tinha mais nada para contar, o pastor só trazer, às vezes, feijão e macaxeira e mandioca. Acabou. Moisés tem problema o dia todo, e falar, conversar, dar conselho, cansa. Tem algum professor aqui? Alguma professora? Tem nenhum? Um professor que leciona 8 horas por dia em algumas situações, de noite ele está assim, cansado, porque falar desgasta. E principalmente Moisés, que tinha que falar, pastor Claudinei, com cuidado para não machucar. Porque tem gente que inventa os problemas, e se o pastor vai dar um conselho realista e na direção de Deus, às vezes acha ruim. E diz: o pastor é muito duro, o pastor é muito ignorante. Não é ignorância não, é porque a espada de Jeová corta e não sai sangue. A correção é para quem é salvo. Quem é salvo aqui? Então quem é salvo é corrigido sim, e é bíblico sim. Moisés chegava em casa assim, Quando eu não era crente, eu assistia um desenho de um personagem chamado Scooby-Doo e Salsicha andava assim, Era assim que Moisés chegava em casa, cansado. Ainda bem que Zípora era crente, a mulher de Moisés, para fazer um lanche para ele. E nesse tempo, a esposa de Moisés tinha que passear na casa do pai. Aí pior ainda, que Moisés ainda chegava, tinha que fazer comida. Mas está lá resolvendo o problema do povo. E um dia o sogro chega no acampamento para trazer a esposa e os filhos. Moisés, esse povo já ficaram muitos dias lá em casa, eu trouxe aqui para você cuidar, seus filhos. E Moisés recebeu o sogro muito bem, porque Moisés era uma pessoa muito respeitosa, muito humilde, muito amável e muito manso. Moisés era manso, mas era o manso que resolvia o problema. Ele era manso, mas não era bobo. Era uma visão de águia para resolver o problema do povo. Moisés recebeu o sogro bem. Quando amanheceu o dia, Moisés falou assim: sogro, fica aí na tenda descansando, que eu vou para a minha tarefa diária. O meu genro vai fazer o quê? Eu vou resolver uns probleminha de umas pessoas, no final da tarde eu volto. O sogro disse: tudo bem, meu genro, eu posso dar uma volta no acampamento? Pode. E se despediram, e o sogro começou a andar no acampamento e disse: eu vou ver com o que é que meu filho trabalha, o que é que ele faz durante o dia, que saiu de manhã, só vai chegar de noite. Quando o sogro de Moisés, chamado Jetro, chega onde Moisés está apartando briga do povo. Ai, Moisés, a minha galinha levou uma pedrada do filho de José, e eu quero o dinheiro da galinha. Moisés, a filha de fulano, foi lá em casa e passou uma faca na tenda e tem um buraco. É para o pai dela pagar. Era mais ou menos esse tipo de problema. E Moisés está lá acalmando os ânimos, porque quem anda com Deus não semeia contenda, pelo contrário, ele une as partes para que a contenda seja eliminada. E o sogro deu uma olhada, observou a situação, fez uma análise criteriosa da situação do genro. Irmãos, eu não estou falando aqui de um obreiro qualquer. Eu estou falando de um homem chamado Moisés, que foi o único homem que a Bíblia diz que Deus falava face a face. Aleluia! Deus, para defender Moisés uma vez de uma contenda dos seus irmãos biológicos, de Miriam e Arão e outros mais, Deus disse: se tiver profeta ou sonhador entre vocês, eu, o Senhor, em visão ou sonho, falarei com o profeta. Agora com Moisés eu falo, como diz os catarinos, pastor Adriano, eu falo tete a tete, eu falo face a face com Moisés. Deus gostava demais de Moisés. E o sogro passou o dia observando. O sogro cansou, só em olhar o genro o dia todinho resolvendo o problema do povo. Aí Moisés chegou em casa daquele jeito, na tenda, cansado. Quando Moisés chegou em casa,
Porque, irmão, tem verdade, pastor Claudinei, que ela é um remédio que cura. Existem verdades que Deus usa alguém para falar conosco, que são remédios de Deus para curar a nossa alma. Moisés começa a conversar com o sogro, e sabe qual foi o conselho do sogro? O sogro olhou para ele, apontou o dedo e disse assim: não é bom o que você está fazendo. Mas Moisés não estava pecando, não estava. Moisés não estava se prostituindo, não estava. Não estava bebendo cachaça. Moisés não estava fazendo nada errado. Mas o que é que Moisés não estava fazendo de certo? Porque o sogro lhe disse: não é bom o que você está fazendo. O sogro, pastor Adriano, analisou a chamada ministerial do genro. Ele sabia que aquele homem, que era seu genro, era um homem escolhido por Deus. Ele conhecia Moisés há 40 anos, trabalhando no seu pastoreio com as ovelhas. Ele sabia que Deus tinha aparecido na sarça para Moisés. Ele sabia que Deus tinha enviado Moisés para devastar o Egito e tirar o povo. Ele sabia tudo isso. Mas na hora de ser sincero e verdadeiro, ele disse: não é bom o que tu fazes. Aleluia. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Seja aquela pessoa aberta para conselho. Você que é moça, aprenda a ouvir o conselho dos seus pais. Você que é jovem, escuta o conselho de quem lhe lidera. Escuta o conselho do seu professor para ser um bom aluno. Escuta o conselho de quem é funcionário do seu patrão. Porque existem conselhos que são remédio para curar a alma. Se você não gosta de conselhos, precisa rever os seus conceitos, porque conselho transforma caráter, personalidade e muitas vezes livra-nos de perigos eminentes. O sogro disse: Moisés, sabe por que não é bom o que você está fazendo? Eu não estou falando aqui de acusação, de gente que aponta o dedo porque você cometeu tanto assim, e até Jesus já perdoou. Eu não estou falando desse tipo de coisa, que existem pessoas que elas não são conselheiras, elas são acusadoras. O irmão usou gel, não vai ser salvo, e aponta o dedo, o irmão fica até com vontade de deixar de ser crente. Eu estou falando de conselhos de Deus. E o sogro disse: sabe por que não é bom o que você está fazendo? Porque você está se desgastando desnecessariamente. Você está, Moisés, eu não vi você orando hoje, Moisés. Eu não vi você com tempo nem para brincar com seus filhos. Eu não vi você tirando um tempo de excelência. Você está se desgastando. Moisés era um homem de Deus, era um homem que falava face a face com Deus, mas tinha uma coisa em Moisés que eu queria muito que estivesse em mim: ele era humilde e manso. Aleluia. Moisés era aquele tipo de pessoa que, apesar da posição de liderança, ele disse: eu estou aqui, sogro, para aprender o que você quer me ensinar. O sogro disse: Moisés, entre vocês existem homens que são capazes de lhe ajudar. Aí o sogro disse: Moisés, escolha homens que sejam primeiro temente a Deus, porque para se envolver com o serviço de Deus, precisa temer a Deus em primeiro lugar. Porque se não temer a Deus, não consegue chegar aonde Deus quer levar. O temor a Deus, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Quantos temem a Deus e podem levantar a mão e dar o seu melhor glória nesse congresso das irmãs? Escolha homens que temam a Deus, que aborreçam a avareza, que não tenham amor excessivo ao dinheiro, que sejam capazes, que tenham capacidade para fazer o trabalho, e delegue tarefa a esses homens. Pegue esses homens segundo a capacidade de cada um. Eu vou dizer uma coisa aqui, biblicamente falando para vocês.
Quando se trata de salvação, aqui todo mundo é igual. Tem ninguém maior. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Está todo mundo no mesmo nível. Agora, chamada é diferente. A uns Deus deu um talento, a outros Deus deu 3, a outros Deus deu 10 talentos, e isso não tem pregador que sabe explicar. Foi uma decisão de Deus de fazer aquilo que ele queria fazer com alguém. Aleluia! O conselho do sogro foi esse: pegue homens segundo a capacidade de cada um, bote para pastorear um grupo de 10 para resolver problema de 10. Pegue outro homem mais capacitado, coloque para resolver problema de 50. Outro homem mais capacitado para resolver problema de 100. E o mais capacitado para resolver problema de 1000. Aquele conselho caiu como uma luva na vida de Moisés. Moisés disse para o sogro: por que é que eu não pensei nisso antes? O sogro disse: porque para tudo tem o tempo, e você estava com a sua vida na mão de Deus, e Deus está direcionando você. Moisés no outro dia disse: não vai ter reunião de ninguém hoje. Quem tem a reunião vai ter depois, eu aviso o dia. Ninguém vai hoje vir diante de mim. Eu tenho que passar no arraial para escolher algumas pessoas. E Moisés saiu procurando. Moisés conhecia quem era fiel, quem era temente a Deus, e disse: você a partir de hoje vai ser uma espécie de um juiz, vai julgar as causas de 10 pessoas, você de 50, você de 100, você de 1000. Sabe o que é que aconteceu? Moisés ficou livre. Pastor, então é para eu transferir a responsabilidade e não fazer mais. Não, peraí que você vai entender onde é que eu quero chegar. Moisés agora disse: estou livre para ir orar no monte. Eu agora estou com tempo para fazer algo a mais para Jesus, para Deus. E sabe o que é que ele fez? Ele disse: eu preciso de momentos a sós com Deus. Por isso que Jesus ensinou um princípio: tem momentos que é só nós e Deus. Tem momentos que é para entrar no quarto, fechar a porta. Eu vou contar um segredo da minha casa aqui. Quando eu estou em casa, que eu não estou viajando, todos os dias, isso não é dia sim, dia não. A minha esposa tem um devocional que ela faz todos os dias, e eu faço o meu, ela faz o dela. E eu saio do quarto para ela fazer o devocional dela, porque é particular. Não é a mesma carne, mas tem coisa que é a minha esposa e Deus, tem coisa que é eu e Deus, tem coisa que é você e Deus, não é você e o filho, tem coisa que é coletiva, mas tem coisa que é você e Deus. Tem coisa, moça, que é você e Deus. Tem coisa, moço, tem coisa, obreiro, que é você e o dono do céu. Tem coisa que é particular. Sabe o que é que Moisés fez? Saiu do acampamento, não quer nem ouvir voz de gente hoje. Pegou um material, é a Bíblia quem diz. E ele fez uma tenda onde? Fora do acampamento. Ele fez uma tenda para ficar com Deus. Irmãos, e ficar com Deus vai ter resposta. Quem fica a sós com Deus, a glória se manifesta. Eu nunca vi ninguém se afastar do evangelho por ficar só com Deus. Eu nunca vi crente pecar, crente se desviar quando ele resolve ficar só com Deus, quando ele resolve ir para monte orar, quando ele resolve jejuar. Eu nunca vi oração desviar crente. Moisés está orando na tenda. E um dia, quando menos Moisés esperava, desceu uma nuvem em cima da tenda, cheia de glória e de poder. E sabe quem desceu na nuvem? Deus. Deus desceu na nuvem e o acampamento inteiro viu quando Deus desceu na nuvem para falar com Moisés na tenda. O povo viram e gostaram do que viram. A Bíblia diz aqui no capítulo 37, 33 de Êxodo, versículo 8: quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um em frente à sua própria tenda, e apenas seguiu Moisés com o olhar. Moisés sai de manhã para ir para a tenda, todo mundo fica em pé, olhando para Moisés, ninguém seguia Moisés. Quando daqui a pouco
Moisés chegava na tenda, Deus descia para falar com Moisés. E daí foi se espalhando o que acontecia na tenda. Josué era pegado a Moisés, começou a ir para a tenda e ficar na tenda, mas Moisés, que ele haveria de ser o substituto de Moisés, precisava conhecer o Deus de Moisés. Porém, tinha uma coisa interessante que acontecia. O texto diz que quem tinha um problema, que o juiz do grupo de 10, o juiz do grupo de 50, ou do grupo de 100 ou de 1000 não podia resolver, aí ia para a tenda. Porque era problema que os juízes não podiam resolver, porque tem problema que o pastor Valdinei não vai conseguir resolver, o pastor Adriano não vai conseguir lhe ajudar. Aí tem coisa que é você e o dono do céu, tem coisas que é você e Deus, que Deus vai resolver por causa da sua comunhão com Ele. E no meio daquele acampamento existe um homem chamado Zelofiade, que era descendente de José, o governador do Egito. Irmãos, todo judeu, quando ele casava, ele queria ser pai de um filho homem para colocar o seu nome. Você vai encontrar um monte de José na Bíblia, um monte de Daniel, nomes repetidos, um monte de Zorobabel, que a gente até, se não estudar a Bíblia de forma sistemática, pensa que é a mesma pessoa no começo da fé, depois você descobre que eram outras pessoas. E esses nomes perpetuavam. Por exemplo, meu nome é Erinaldo. Meu primeiro filho homem, se eu fosse judeu, eu colocaria o nome dele de Erinaldo. Erinaldo Júnior, Erinaldo Filho, levava meu nome, era normal. E esse Zelofiade casa com uma mulher, e quando a mulher engravidou na primeira gestação, aquele homem ficou feliz demais, porque ele olhava para a esposa grávida e dizia: você vai ser mãe de um varão que vai levar o meu nome. Naquela época só tinha duas maneiras de saber a sexualidade de uma criança: se Deus revelasse, como foi o caso, por exemplo, Sansão, quando foi nascer, Deus mandou um anjo e disse para Sansão, ou seja, para Manoá, e a mãe de Sansão, que era chamada de Alzazepone, o nome dessa senhora, que ela ia ficar grávida e ter um filho, o nome dele era Sansão, e ele seria Nazireu Deus. Então Deus deu já o nome, já nascia sabendo do nome. E outros casos mais que aconteceram na Bíblia. Só existem essas duas maneiras: ou Deus revelava, ou quando a criança nascia, é que sabia se era homem ou se era mulher. Não existia a facilidade de hoje, que com 3 meses de gravidez, o casal já consegue saber se vai ser um menino ou uma menina, para já preparar o quarto de forma adequada. Então, isso acontecia. Então, só para vocês entenderem, a esposa de Zelofiade está grávida, e passou rápido a gestação. As mulheres, quando iam dar à luz, iam para uma tenda chamada Tenda das Parteiras. Só quem tinha acesso a essa tenda eram as parteiras. O homem não podia ir lá assistir o parto, porque não era uma normativa dos judeus. E Zelofiade já conta para todos os amigos: minha esposa vai dar à luz hoje, e eu sei que vai ser um homem, porque eu orei a Jeová, eu sei que ele me ouviu, e vai ser um homem. Daqui a pouco, a esposa dá à luz, ele lá de fora da tenda das parteiras, ouviu o choro, e pelo choro ele teve uma desconfiança que era uma menina. Daqui a pouco, as parteiras chamaram ele: Zelofiade, pode entrar, porque a sua filha já nasceu. Irmãos, nem todas as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Nem tudo que a gente quer que aconteça. Quem manda em nós é Deus, não somos nós que mandamos em Deus. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Tem coisa que a gente projeta e Deus faz diferente. Aquele homem ficou desgostoso? Ficou. Talvez ficou até com um pouquinho de raiva de Deus. Mas Deus sabia que a raiva ia passar. Daqui a pouco ele olha para a esposa, e talvez a esposa sabe, como diz a Bíblia, que a mulher sabe edificar a casa. Talvez ela disse assim para ele: amor, fique tranquilo, Deus vai nos dar mais filho, aí vai ser um varão. Ela soube consolar o marido, e eles combinaram como é que vai ser o nome dessa menina. O Zelofiade olhou bem para a menina e disse: vamos colocar o nome dela de Macla, que significa aquela que tem confiança. Essa menina vai ter confiança em Deus, vamos colocar o nome dela de Macla.
O tempo passou, a esposa de Zelofeade engravidou. Aí o cara ficou feliz, agora vai ser um varão. E tomou lá uns litros de vinho que os judeus tomavam. Daqui a pouco chegou o dia da mulher ganhar a criança. As parteiras fizeram todo o processo e chamaram de Zelofeade, sua menina nasceu. Nasceu a segunda menina e ele combinou com a esposa e disse, vamos colocar o nome dela de Noa, que significa aquela que não se detém. E para resumir, a mulher engravidou, nasceu outra menina, colocaram o nome dela de Ogla, que significa que essa não terá os pés amarrados. A mulher engravidou pela quarta vez, outra menina, eles colocaram o nome de Milca, que significa aquela que tem autoridade. Essa era diferente das três que já tinha nascido. Quando a menina nasceu, Zelofeade e a esposa disseram, essa menina é diferente, vamos colocar o nome dela de Milca, que significa aquela que tem autoridade. Pastor, por que o senhor está falando do significado do nome? Porque judeu não colocava nome aleatório no filho. Judeu não colocava o nome Ismeliene Jefferson, não, sem significado, não. Eles tinham que ter um nome, podia repetir 50 vezes. Hoje a gente tem essa ideia, é normal, é uma coisa cultural. E a esposa engravida pela quinta vez. E quando a mulher dá à luz à criança, as parteiras chamaram Zelofeade. Disseram, seu José, a gente tem uma notícia ruim. Nós temos duas notícias para lhe dar. A boa é que a menina nasceu, está ali, linda, diferente das 4 primeiras. A notícia boa é a segunda, qual é? Sua esposa não pode mais gerar filho. O mundo de Zelofeade desabou naquele dia. Mesmo assim, ele colocou mais a esposa o nome daquela menina de Tirza, que significa, essa menina Deus terá prazer na vida dela. Tudo que essa menina fizer, Deus vai ser glorificado. Aleluia! Os tempos passaram, Zelofeade se conformou, porque, irmãos, chega uma fase na vida que a gente se conforma com o que Deus quer para nós, com o que Deus tem para nós. Chega uma fase que a gente entende que o jeito de Deus é melhor do que o nosso, e quem é o Senhor é Ele, nós somos o servo. Se acostume com o jeito de Deus, que você vai ser mais feliz. Deixa de querer conflitar com Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Quando eu era adolescente, eu me apaixonei por uma vizinha. Eu não era crente e me apaixonei. A mãe dela disse assim, eu quero que ela case com qualquer pessoa, menos com o filho de seu Joaquim, que era eu. Aí um dia a mãe chegou para mim e disse assim, meu filho, minha mãe é uma sertaneja, mulher do campo, e disse, queira quem lhe quer. Pastor, para que o senhor está contando isso? Para dizer a você que tem coisa que é livramento. Jesus me deu uma mulher que não tinha nada a ver com ela, e somos casados há 30 anos, uma santa mulher de Deus que se converteu na adolescência e é mais crente do que eu. Deus tem o melhor para você quando Deus deixa você escolher. Pastor, eu já passei uma decepção não vai lhe matar não, porque você tem graça, você tem promessa, você tem presença. Zelofeade faleceu, a esposa dele também faleceu, a mãe das meninas. Ficaram 5 moças, solteiras e sozinhas. E parece que é uma coisa tão simples, porque elas ficaram entre mais de 2 milhões de pessoas, mas tinha um problema gravíssimo. Qual era o problema? Havia uma lei instituída pelo próprio Deus, que mulheres não tinham direito à herança dos pais. O pai daquelas meninas, eu disse para vocês que ele era da tribo de José, o governador do Egito. Ele ia entrar na terra prometida, já estava perto de entrar, as meninas iam entrar na terra prometida, e a promessa de entrar na terra prometida era receber a herança, porém tinha uma regra, mulher não pode receber herança. As meninas sabiam disso, elas sabiam que era difícil para elas, para conviver entre o próprio povo judeu, porque as mulheres não tinham valor. Vocês sabem que as mulheres passaram a ter voz e vez em Israel, depois de muitos anos. É tanto que uma certa vez Deus gritou, usando um profeta, e disse, eu sou pai de órfão e sou esposo de viúvas.
Porque aonde há desprezo de homens, há cuidado de Deus. Aonde os homens não querem ajudar, aonde a justiça não quer ajudar, Deus chega para ajudar. As meninas estão desesperadas, porque elas vão entrar na terra prometida e não vai ter direito à herança. E olha aqui para mim que eu quero dizer uma coisa para vocês com muito temor a Deus nessa tribuna, nesse congresso das irmãs. Existem situações que acontecem que nós só temos duas alternativas. Diga duas. Primeiro, ou você se posiciona e avança para receber a sua bênção, ou você desiste de tudo e perde a bênção que Deus tem para você. As meninas tinham duas opções: ou elas iam ficar churumingando nas tendas, olhando uma para a outra, reclamando, Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe, que a gente sabe que vida de órfão é difícil, é compreensível. Elas podiam estar reclamando, não querer ter compromisso com a vida, mas elas não fizeram isso, porque entre elas tinha uma jovem chamada Macla, que tinha confiança no Deus do seu pai. Ali tem um ciclo de oração de 5 mulheres, e elas se reuniram e disseram: nós temos confiança em Deus. Levanta-se Nola, e Noa disse: ninguém vai nos deter. Levanta-se Olga, e disse: nós não estamos com pés amarrados. Levanta-se Milca, a que tinha autoridade, ela disse: Deus vai fazer, nós vamos falar com Moisés lá na tenda e Deus vai fazer. Aí Milca levantou as mãos e disse: depois da vitória nós vamos cantar para ele. O texto diz aqui, por isso que eu fiz 2 leituras, em Números 27 primeiro, que as filhas de Zelofeado foram falar com Moisés. Elas foram, pastor Valdinei, falar com o que tomava conta do grupo de 10 e contou para eles a história. Disseram: vixe, a gente não tem condições de resolver, não, vamos jogar vocês para o grupo de 50. O gestor do grupo de 50 disse: não tenho capacidade para isso não, vou enviar para o gestor do grupo de 100, é um problema maior. Quando chegou lá, ele disse: ixi, não consigo, vou mandar vocês para o grupo de 1000. E mandou ela para o cara que era gestor do grupo de 1000. Ele disse: olha, o seu caso é caso para levar para Moisés na tenda. As meninas ficaram sendo jogadas de um lado para outro. E tem fases na vida que é assim. Você bate na porta, está fechada. Você corre aqui, está fechado. Você vai para outro lugar, ninguém respondeu você, mas você é salvo, e quem é salvo tem graça para avançar. Quem é salvo não se desanima. O escritor aos Hebreus disse que nós não somos daqueles que caímos e ficamos prostrados. Nós caímos, nos levantamos e seguimos em frente. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando eu vou para aquelas que estão diante de mim. Paulo disse: eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um alvo? Qual é o seu alvo? Ah, pastor, eu não sei, seja o que Deus quiser. Você tem que ter um alvo. Igual a mensagem que eu preguei essa semana, tem um alvo, igual a mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se eu só tocar nas vestes eu vou ficar curada. Ela tem um alvo, tenha um alvo, tem um objetivo, porque Deus vai trabalhar em cima do seu objetivo. As meninas poderiam ter dito: irmã Raquel, vamos voltar para a tenda, a gente já foi no pastor de 10, não resolveu, a gente já foi no pastor de 50, no de 100, no de 1000, ninguém resolveu. E a gente vai na tenda, não sabe nem se Moisés vai falar. E tem mais. Quando alguém chegava na tenda para falar com Moisés, passava pelo filtro. Sabe quem era que estava na tenda? 12 príncipes representando as 12 tribos de Israel. Primeiro era apresentado para os príncipes. O texto diz aqui em Números 27. Passou pelos príncipes, enviava eles para os 70 anciãos. Estão tudo na tenda. Os anciãos faziam o filtro. Depois dos anciãos, enviava para o sumo sacerdote. Está aqui Eliezer, que Deus já tinha levado de Arão nessa época.
Depois que passava pelo sumo sacerdote, que era a maior autoridade espiritual do judaísmo naquela época, que era escolhido por Deus, aí o sumo sacerdote fazia o filtro e levava para Moisés. E as meninas não desistem. Eu tenho uma palavra profética para alguém que está aqui nesta noite. Você está aqui servindo a Jesus, andando com Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, você é uma pessoa salva, porém você está numa guerra constante que você não sabe como é que vai vencer. Eu sei como é que você vai vencer. Como é, pastor? Continuando fazendo o que você está, servindo a Jesus, andando com Jesus, vivendo para Jesus, porque uma hora você vai ver Deus se levantar como se levantou em favor de Jó. Eu estendi as mãos ontem para ajudar um obreiro que ligou para mim e disse: pastor Reinaldo, eu estou tão atribulado que eu fiz uma oração de madrugada e pedi para Jesus me levar. Ele não está pecando, está vivendo um problema, uma crise. Eu disse: mas rapaz, deixa de brincadeira, você é um homem tão novo. E orientei ele, estendi a mão e ele resolveu o problema. Hoje ele estava feliz igual a rede aleluia da Universal. Elias também pediu para morrer, disse: Deus, eu não sou melhor do que Painho não, se ele fosse do Nordeste, não sou não. Tem fases que você olha todo mundo sendo abençoado e você não vê nada para você. Calma, Deus está treinando você. Vocês pensam que eu não passei essa fase? Teve uma época da minha mocidade que eu ficava na igreja orando e jejuando, eu fazia 30 dias de jejum e não tinha dinheiro para comprar um desodorante, tinha que pegar emprestado da minha irmã. Vivia com a cara no pó, orando e jejuando. Onde eu batia na porta, eu tinha 23 anos de idade. E eu comecei a trabalhar com 7 anos. Eu sou de uma família que tudo começava cedo. Mas Deus fechou todas as portas também. Quando Deus abriu, eu fui ganhar 3 salários e meio, que era salário de médico lá no Nordeste. E me casei, amobilei a casa, porque tem hora que a vitória chega da parte de Deus. Quando as meninas chegaram, passaram pelos 12, passaram pelos 70, passaram pelo sumo sacerdote, chegaram diante de Moisés na porta da tenda. Moisés ficava lá fora. Quando ele queria resolver alguma coisa, ele entrava na tenda e a presença de Deus se manifestava. Quando as meninas contaram o caso dela para Moisés, eu estou falando aqui de um homem que fazia 40 anos que estava no deserto, cuidando de pessoas. Para vocês terem uma ideia, esta causa dessas meninas foi a última causa que Moisés resolveu. Depois Deus mandou ele subir o Monte Pisga e levou ele para a eternidade. O cara com 40 anos tem experiência. Pastor Valdinei, eu vou dizer uma coisa para o senhor, conheci o senhor há pouco tempo, vi Deus na vida do senhor, a graça. E eu vou dizer uma coisa profeticamente: daqui a alguns anos o senhor vai ter uma experiência bem maior com Deus e com a igreja, e isso vai resultar em bênção tanto para o senhor como para a igreja do Senhor, porque a vida vai nos dando experiência. A irmã lembra do primeiro café que a senhora fez? Quase ninguém tomou de ruim. Aí depois você vai melhorando. Tem uma frase que eles usam na internet, eles dizem assim: primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Com Deus é a mesma coisa. Moisés tem 40 anos de experiência, e tem mais. A experiência lhe dá capacidade de fazer o melhor. Vá num psicólogo fazer uma consulta, o psicólogo vai ouvir você, e ele vai dar um laudo de acordo com o seu comportamento, com aquilo que você falou, com a sua reação. O pastor de igreja, quando ele escuta, eu fiz muito isso. O cara está contando um problema, eu já estou na mente pensando o que ia dizer a ele, qual era o conselho que eu ia dar. E é normal, é bíblico e está dentro da lógica da vida. Moisés ouviu a história das 5 meninas. Olha aqui para mim, o que eu vou lhe dizer aqui é profético e muito real. Existem pessoas
que serão abençoadas por Deus, só em você emprestar o ombro para essa pessoa desabafar. Existem pessoas que não querem seu dinheiro, às vezes não quer nem sua oração, só quer que você escute. A alma dela está gritando, precisando desabafar com você. Eu tenho um celular público na rede social, eu recebo ligação de tudo que é gente que eu nunca nem vi. Esse dia uma pessoa ligou de Portugal, e eu estava, mas meu irmão em casa, meu telefone tocou, um número de fora, aí o pastor Rinaldo, sou eu. Pastor, o senhor podia orar por mim? Eu digo, ora, eu estou aqui na casa do pastor Cícero, nós vamos orar junto. Aí oramos, levantamos a voz. Quando terminou, ela disse, Jesus revelou o quê? Eu disse, irmão, Jesus não me revelou nada não. Eu poderia ter sido ignorante. Então, eu, irmã, vá orar. Fica correndo atrás de revelação. Pelo contrário, continue crendo que Deus é o Deus que revela e faz. Cada um tem suas necessidades, mas só em eu dar atenção àquela senhora, mais o meu irmão, e orar por ela, foi tudo rápido, coisa de 1 minuto, foi suficiente, porque tem pessoas que precisam da sua atenção na obra. Moisés escutou a queixa das meninas, e ele fez uma autoavaliação pastoral de 40 anos, ele olhou para a sua experiência de 40 anos, e fez uma avaliação do problema das meninas. E ele disse, eu não tenho capacidade de ajudar essas meninas. Mas eu sei quem tem. Eu não posso ajudar elas, mas eu sei quem pode. Ele disse para as meninas, fiquem aqui, que eu vou entrar na tenda, e o que Deus me disser, eu digo, porque hoje eu não estou tendo um conselho de mim para dar para vocês. Moisés entra na tenda, o ciclo de oração ficou lá fora. Irmãos, graças a Deus que nós temos ciclo de oração nas igrejas. Por isso que hoje eu sei como pregador, porque é que Paulo pedia oração, onde ele passava ele dizia, ore por mim, para Deus me livrar da boca do leão, ore por mim, para Deus me dar a palavra no abrir da minha boca. Eu tenho algumas mulheres, umas senhoras de cabelinho branco, que me adotaram na oração, onde eu estou, independente do lugar, elas estão orando, dizendo, Deus, use o pastor Rinaldo para ganhar alma, use o pastor Rinaldo, e eu tenho visto o resultado da oração dessas mulheres. Adote pessoas em oração. Olhe para o pastor da sua igreja e diga, Deus, eu vou orar pelo meu pastor todos os dias. O pastor é uma autoridade que Deus levantou e é ser humano e precisa tanto do seu apoio, do seu carinho. Existe gente que quando está com raiva do pastor, nem dízimo traz para a igreja. Aí começa a arrumar problema com Deus. Moisés entra na tenda. Quando Moisés entrou na tenda, Deus disse, Moisés, pastor, isso está escrito no Números 27. Deus disse, Moisés, as filhas de Zelofehad estão sendo sinceras. Lá fora tem Milca. Aqui tem autoridade dizendo para ela, minhas irmãs, Moisés vai trazer uma notícia boa. Quem tinha confiança, porque quem tem confiança não fica estiromingando por aí no meio das crises, não. É a guerra travada e ele dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem é que vai fazer. Como diz o Silas Malafaia, é o couro comendo, é uma prova daquela, mas ele está de joelho dizendo, eu sei que uma hora o céu vai se movimentar. Levanta a mão direita, levante. Há gente aqui nesta noite que te diz o Senhor que o céu vai se movimentar. Acredita, você consegue acreditar? Lá fora tem uma que tem autoridade chamada Milca. Milca dizia para as irmãs, é isso aí, o que Macla está dizendo vai acontecer, vamos confiar, o nosso Deus é o Deus dos nossos pais, foi Ele que tirou nossos pais do Egito. Era mais ou menos isso, que quem tem autoridade tem palavras de Deus para passar para outra pessoa.
Ele chega e já chega dizendo: vamos orar que Deus vai resolver, vamos confiar que Deus vai fazer, vamos aguardar o agir do céu. Quer que eu diga uma coisa? Eu, pastor Reinaldo Silva, vou dizer isso aqui na tribuna. Eu saio de perto de gente que gosta de murmurar e fofocar. Eu não quero coja nem amizade, porque isso não é evangelho. O evangelho é seguido por pessoas humanas, mas que aprendem a amar Jesus e o próximo. Gente que gosta de murmurar, de fofocar, só de falar mal da vida dos outros e procurar defeito em tudo que é igreja. Eu estou dizendo que eu não gosto de andar com esse tipo de pessoa. Eu gosto de andar com gente que mesmo na prova está dizendo: Deus vai cuidar de mim. Mesmo nos dias mais escuros, ele é capaz de cantar assim: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Agora ficou bom. Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Fique em pé se Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Na sombra, coloque a letra, coloque essa letra aqui no painel. Pede para a menina colocar a letra no painel. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Eu vou pedir para você levantar as duas mãos, que o Willa vai filmar você com as mãos levantadas cantando assim, ó, bem bonito para Jesus. Vamos lá. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Mais uma vez. Deus cuida de mim. Vocês. Nós somos o coral mais bonito desse lugar. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. A mão lá em cima. Deus cuida de mim. Eu quero chamar todas as mulheres aqui na frente, desde jovem a criança, todas as mulheres. Canta, meu filho, pode cantar. Ah, sei que você estava olhando a letra. Venha na frente aqui as mulheres. Aleluia. Venha. Venha. Oh, aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus disse:
Olha aqui para mim, Deus disse: Moisés, eu quero que você vá lá fora e diga para Milca, Deus conhece nome, endereço, CPF, tudo. Deus disse: diga para Milca, diga para Tirza, diga para Noa, diga para Ogla. E como era o nome da outra? Quem lembra? Tirza, Milca, Ogla, Noa e Macla. Diga para essas 5 meninas que a atitude delas, divina tenda, divina a minha presença, de passar todo o processo, passaram pelos 10, pelos 50, pelos 100, pelos 1000, passaram pelos 12 príncipes, passaram pelos anciãos, passaram pelos sacerdotes, passaram pelo meu servo Moisés, mas vieram a mim. Diga para elas que a partir de hoje, eu, o Senhor, eu gosto de Deus porque Ele é Senhor e pode fazer. Olhe para mim para você entender. Deus diz: diga para elas que a partir de hoje eu estou estabelecendo uma nova lei. Que a família que não tiver homem para receber herança, as mulheres vão ter direito à herança em todas as gerações futuras. A atitude dessas 5 meninas, dessas 5 mulheres de Deus, garantiu o futuro de uma geração. Deixa eu explicar para você entender. Mulher de Deus que está servindo a Jesus, que está aqui nessa noite, que anda de joelho, você está garantindo o futuro dos seus filhos. Eu vou repetir, você está garantindo o futuro dos seus netos. Você está garantindo o futuro dos seus bisnetos. Minha mãe tem 84 anos. Se deixar, ela vai 7 cultos da semana, escola dominical e vigília. Ela tem 27, ela tem 14 filhos, minha mãe. Ela é viúva. Ela tem 27 netos. Ela tem 27 bisnetos e agora um tataraneto. E sabe por que ela tem esse tanto de gente? Pastor, isso é um exagero, não. É porque Deus fez uma promessa que cuidaria da geração futura. Hoje, entre os 14 filhos da minha mãe, tem 3 pastores. Tem vários obreiros, tem muita gente na nossa família que trabalha para Jesus. E eu olho há anos atrás e vejo que a minha mãe aprendeu a andar de joelho. Eu tenho uma palavra profética para quem anda de joelho. Nenhuma, eu vou exagerar, nenhuma ferramenta preparada contra você e os seus vai subsistir. Não vai subsistir, não vai permanecer ferramenta do diabo para você que anda de joelho. Para você que anda de joelho, vai ter resposta na terra. Eu chamei as mulheres, agora eu vou convidar todos os obreiros que estão nessa casa. Nós vamos passar aí no meio de vocês. Abra aí um pouquinho aí entre vocês, nós vamos passar, nós vamos colocar a mão. Mas nós não vamos só benzer, não. Esse dia eu chamei os irmãos para orar num lugar, passaram e fizeram só assim. Digo, não, é para botar a mão e abençoar. Nós vamos tocar em vocês, colocar a mão, que é bíblico. E quando nós colocar a mão, algumas Deus vai batizar com o Espírito Santo, outras Deus vai renovar, outras pessoas Deus vai curar. Deus vai dar dom da palavra, dom da ciência, dom de profecia. A festa é de vocês, mas é festa feita para Deus e vai ter resposta do céu. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, fecha, fecha. Fecha que nós vamos descer e vamos colocar as mãos sobre você. Fecha, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Isso, começa a orar, começa a orar. Fecha os olhos, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Nós vamos descer e colocar as mãos sobre vocês. Já tem alguém sentindo graça? Fecha os olhos, olho fechado e oração com o coração sincero. Jesus, coloca uma unção nas nossas mãos para nós abençoar essas irmãs. Vamos lá, companheiros, em nome de Jesus de Nazaré.
Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré nós oramos. Em nome de Jesus de Nazaré nós declaramos a bênção do Senhor sobre essas pessoas. Nós declaramos a bênção de Deus, seja abençoada. Receba da parte de Deus na sua vida nessa noite. Receba a graça de Deus nessa noite. Receba o milagre de Deus nessa noite. Receba a resposta do céu. Receba a resposta do céu. Deus é a resposta. Receba poder. Receba graça. Receba do céu. Receba do céu. Tem graça, tem graça, tem graça, tem graça. Tem graça, tem graça. Tem graça, tem graça, tem graça. Tem graça, tem milagre. Tem resposta, tem resposta. Tem resposta, tem resposta. Tem resposta, tem resposta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. O amanhecer de Deus vai chegar. Receba da parte de Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia. Receba com abundância a graça de Jesus. Receba a graça com abundância. Receba revestimento do céu. Receba da parte de Deus. Receba revestimento do céu. Seja cheia do Espírito do Senhor. 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 Há uma presença dele nessa casa. Há uma presença dele nessa casa. Receba da parte de Deus. Receba da parte de Deus. Receba da parte de Deus. Deus está trazendo a existência aquilo que não existe. Candeira, emandere basura man, chumi de camaraba calarabaçu. Há uma presença dele nesse lugar. A doença que está escondida seja arrancada agora. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Tem resposta na casa. Tem resposta. Ela mandará bacana. Remandeba, suma de camaçom. Oh, glória. A bondade de Deus. Levante as mãos para adorar. És fiel em todo tempo. Diga que ele é fiel. Tu és tão bom que eu tenho. Oh, glória. Eu vou deixar você adorar. Levante a mão. Na escuridão, a presença me consola. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu cantarei da bondade de Deus. Agora, para encerrar, canta bem bonito assim. És fiel. És fiel. Em todo tempo tu és tão bom